E é muito bom que você se sinta abençoado, porque você é uma pessoa que Deus quer usar. Sabia disso? Você é uma pessoa que Deus quer usar, e Ele quer muito usar você. Ele quer muito usar você. Você sabe como? Sabe como Deus quer te usar? Se não sabe, vamos descobrir hoje. Amém? Amém. Queria falar um pouquinho a respeito de ferramenta. Todo mundo conhece ferramenta? Conhece? Sabem usar a ferramenta? Depende da ferramenta, fala, né? Depende da ferramenta. Muitas vezes, cada um acaba se especializando um pouco numa ferramenta, não é? E isso faz parte do ser humano. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso, inclusive de uma ferramenta muito especial, a ferramenta chamada você. Porque você é uma ferramenta. Você é uma ferramenta que o Senhor quer usar. Assim como existem ferramentas que nós queremos usar, existem as ferramentas que o Senhor quer usar. E as ferramentas que o Senhor quer usar somos cada um de nós. Cada um de nós somos ferramentas que o Senhor quer usar. Porque nós fomos feitos para a obra dEle. Amém? Você crê nisso? Então vamos abrir a palavra? Vamos, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, disfarça, continua procurando. Amém? Vamos ler, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos para que teu Santo Espírito possa ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos ter o entendimento da tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos feituras dele, ou seja, nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras. Para boas obras. O que você precisa numa obra, gente? Se você vai trabalhar numa obra, o que é fundamental? Ferramenta. Trabalhar sem ferramenta numa obra, se não for impossível, é quase, não é? Eu acredito até que seja impossível trabalhar sem ferramenta numa obra. E nós, como a própria palavra diz, nós acabamos de ler, nós somos feituras dele, ou seja, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fomos feitos por Deus para as obras dele mesmo. Ou seja, nós somos as ferramentas que Deus quer usar, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não apenas fomos feitos por Deus para a obra dele, mas antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já tinha preparado a nossa vida para essa obra maravilhosa e enorme chamada obra de Deus. Uau! Se a gente pensar nisso com muita seriedade, eu não sei se dá um mar de alegria ou um mar de preocupação. Todo mundo aqui já assistiu Toy Story? Aquele desenho Toy Story? Já? É aquele desenho, para quem não se ligou pelo nome, é aquele desenho onde os brinquedos, quando ninguém está olhando, eles ganham vida. Lembraram agora? Se nenhum humano tiver ali no ambiente deles, eles ficam vivos. E quando um ser humano se aproxima, eles voltam a ficar sem vida ali. E continua ali servindo ao seu propósito, que é o quê? Ser o brinquedo da criança.
Porque eles têm esse seguinte entendimento no desenho: nós existimos para sermos o brinquedo da nossa criança. É muito interessante isso no desenho. Eles até ficam todos animados, porque eles têm o nome da criança escrito neles, né? O nome do menino do desenho é Andy, né? E o Woody, que é um dos principais, é o cowboyzinho lá, ele fica todo felizão. Por quê? Porque debaixo da bota dele está escrito o nome do menino. Está escrito Andy, debaixo da bota dele. Ele fica todo feliz. Por quê? Porque ele diz assim: eu sou o brinquedo do Andy. E tudo que o Woody mais quer, durante todos os desenhos, se eu não me engano são 4 Toy Story que tem, tudo que ele mais quer é ser o brinquedo favorito do Andy. Ele não quer ser um brinquedo jogado de canto. Ele quer ser usado em toda e qualquer brincadeira. Ele tem que estar na brincadeira. Não interessa se vai brincar de Velho Oeste, porque ele é um cowboy, ou seja do que for brincar. Ele quer estar na brincadeira. Porque assim ele sente que ele está servindo ao seu propósito. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Com a diferença que nós não somos brinquedos, mas o Senhor nos criou com um propósito. E em nosso coração também tem que ter essa expectativa do Woody: eu não quero ser alguém jogado de canto, de escanteio. Eu quero ser alguém que esteja sendo usado para o propósito que eu fui criado. Eu quero olhar para mim e ver gravado: Senhor dos Senhores. Eu quero ver gravado na minha vida, não com uma tatuagem, mas gravado com as atitudes da minha vida, gravado pelaquilo que eu faço. Eu quero olhar para mim e ver o nome do meu Criador estampado na minha vida, escrito na minha vida. Porque eu fui feito por Ele, para a obra dEle. E antes mesmo que eu existisse, Ele já tinha preparado isso para a minha vida. Ele já tinha preparado isso para a minha vida. Então eu quero ser de fato uma ferramenta a ser usada pelo Senhor. E não apenas eu sendo ferramenta, mas as ferramentas que eu tenho. Porque muitas vezes, irmãos, até entender o que eu estou falando aqui, muitas vezes a gente entende com facilidade. Mas o que a gente escuta muitas vezes? Mas pastor, se Deus me desse uma ferramenta, eu trabalharia com maior motivação, com maior empenho. O que me falta é a ferramenta, não é? Confessa o pecado, irmão. Você já falou isso? Se você não está falando, se eu tivesse isso, se Deus me desse isso, eu fazia isso. O que me falta não é vontade, o que me falta não é disposição, disponibilidade, o que me falta é a ferramenta certa. Ô, meu irmão, não é. Aquilo que você tem, Deus usa com perfeição. Abre aí, Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Êxodo capítulo 4, versículo 2. Segundo livro da Bíblia. E pensa numa ferramenta que a gente tem que aprender a usar, é essa. É a Bíblia. Se a gente souber usar essa ferramenta, a gente vai aprender a usar as outras que a gente tem, que a gente muitas vezes nem sabe que tem, né? Êxodo capítulo 4, versículo 2 diz assim: então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Um bordão era um cajado, né? Um bordão era um cajado. Por quê?
Por que Moisés estava com cajado, com bordão? Porque, só para a gente se ambientar na história, todo mundo conhece a história de Moisés, né? Nasceu, a mãe dele botou ele num cesto, botou no rio, pediu para a irmã dele ir acompanhando, ele foi achado pela filha de Faraó, a filha de Faraó criou ele como se ele fosse filho dela, todo mundo conhece a história. Ele cresceu, descobriu que era hebreu, numa briga acabou matando um egípcio, fugiu com medo de ter matado o egípcio e fugiu para o deserto, e lá no deserto ele conheceu a esposa dele e ele começou a viver no deserto, e lá no deserto ele está vivendo por 40 anos, né? Aliás, Moisés gosta de 40, né? Porque Moisés, ele fuge, quando ele matou o egípcio ele tinha 40, aí ele foge para o deserto, e no deserto ele vive 40 anos, e a gente sabe, né, que ele volta para libertar o povo e fica 40 anos no deserto, 40, né? Mas a questão é a seguinte, lá no deserto, Moisés, ele cuidava de rebanho, por isso ele estava com cajado, porque ele cuidava de rebanho, e numa dessas saídas com o rebanho, é que Deus se mostra para Moisés, é essa conversa que a gente leu aqui, ele se mostra para Moisés na sarça ardente, todo mundo conhece a história, e é esse diálogo que eles estão tendo aqui, na sarça ardente, em que Deus fala para Moisés, Moisés, eu te escolhi para você ir lá pro Egito, salvar meu povo, você vai salvar meu povo. E Moisés, ele vira para Deus, e ele fala assim, quem sou eu? Quem sou eu para fazer um negócio desse? E gente, eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nesse ponto, mas Moisés, tecnicamente falando, era a pessoa mais indicada para fazer isso. Por quê? Quem me fala? Eu dei a dica quando eu falei, resumi a vida dele. Aonde ele viveu os primeiros 40 anos da vida dele? No palácio, sendo criado como um egípcio. Quem conhece como funciona o Egito? Moisés. Apesar de estar todo esse tempo no deserto, ele sabe muito bem como funciona o Egito, e como funciona o Egito no poder, no palácio. Tecnicamente falando, ele era o cara para essa tarefa. E não sei se vocês já se perguntaram, mas talvez ele perguntou isso, falou, quem sou eu? E Deus podia correr o currículo de Moisés. Você foi criado no palácio, você teve criação egípcia, você foi criado como um nobre, você tem as qualificações. Deus podia ter, não podia? Ter baixado o currículo de Moisés. O que Deus falou sobre a criação de Moisés nesse momento? O que Deus falou? Nada. Absolutamente nada. Deus nem lembrou Moisés que ele tinha saído do Egito. Ele só falou, Moisés, eu te escolhi para que você vá e liberte o meu povo. E Moisés, quem sou eu para fazer isso? O que eu tenho? Pensou na gente agora? Oh Deus, eu sei que você está me chamando para essa área, mas eu não estou equipado. Quais são as ferramentas que eu tenho? E Deus, ele dá a resposta para Moisés, que é a mesma resposta que ele dá para cada um de nós. Deus responde fazendo uma pergunta, qual foi? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão?
E Moisés responde: eu tenho um bordão, eu tenho um cajado. E aí talvez eu fique imaginando Moisés pensando assim: eu tenho um cajado e eu faço o que com isso? Não sei qual que era a cara de Moisés nessa hora, mas eu fico imaginando várias caras que ele podia ter feito. Eu tenho um bordão. O senhor vai trocar pelo quê? E Deus fala para Moisés: solta ele no chão. Moisés solta ele no chão. E o que acontece com o cajado? Ele vira uma serpente. E a palavra diz que imediatamente quando ele virou uma serpente, Moisés já começou a fugir dele. Esse já é um ponto muito importante. Moisés achava que conhecia muito bem o que ele tinha na mão, não achava? E de repente ele está correndo daquilo que ele segurou. Vai saber quantos anos que ele está segurando aquilo na mão? O cajado na mão. Deus, ele é tão incrível que o dia que a gente falar para Deus: Deus, eu tenho isso daqui para usar, a gente pode achar que a gente sabe exatamente o que é que nós temos, e Deus imediatamente ele mostra que a gente não sabia. Porque quando ele assume aquilo que nós temos na mão, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Basicamente Deus falou para Moisés: tá vendo? Para você é um cajado, para mim é o que eu quiser. É o que eu quiser. Pega ele, Moisés. Aí eu já fico imaginando Moisés indo pegar, né? Tremendo. E ele desce, ele pega, e quando ele pega, volta. A serpente volta a ser o cajado. E Deus fala para Moisés: Moisés, esse é o sinal. Esse vai ser o sinal de que eu estou contigo. Deus dizendo para Moisés e dizendo para cada um de nós: o que você tiver na mão eu uso. Esse é o primeiro ponto, tá? Escuta isso. O que você tem na mão? Se você não entendeu ainda, eu estou de verdade fazendo essa pergunta para vocês. O que vocês têm na mão? Porque é a pergunta que Deus faz para cada um de nós. O que você tem na mão? Porque até hoje você podia achar que você não tinha ferramenta para trabalhar. Até hoje você podia estar falando assim: Deus, se você me der isso, eu faço isso. Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso, irmãos? Quantas e quantas vezes? O dia que nós tivermos isso, o dia que eu tiver isso, eu vou... A coisa maravilhosa de crente é assim, o dia que o Senhor me der isso, eu vou usar isso para a obra do Senhor. Já ouviram isso? O dia... E Deus está falando assim: a primeira coisa que eu quero que você use para a minha obra é você. É você. Aí Deus está respondendo assim para nós: o dia que você for a ferramenta na minha obra, a ferramenta que você precisar, eu faço. Eu faço. O que o cajado fez, gente? Vamos dar uma resumidinha aqui. O que aquele cajado fez? Ele chegou, Moisés chega diante de Faraó, certo? E se aquele primeiro sinal não acontece, Moisés já tinha morrido no primeiro dia. Porque ele chega diante de Faraó e fala: eu vim em nome de Deus para libertar o povo. Beleza, me mostra alguma coisa, senão a tua cabeça rola, é hoje. E aí ele botou no chão, porque foi o que Deus falou: esse vai ser o sinal. Moisés entendeu claramente. Ele falou: vou repetir porque era o sinal. Moisés põe o cajado no chão, o cajado vira uma serpente. Mal sabia ele que os magos de Faraó sabiam fazer um esquema parecido. E os magos de Faraó fizeram também os cajados deles se transformarem em serpentes. Aí você fala assim: ô pastor, então mágica existe? Não, eles sabiam enfeitiçar serpentes. Assim como até hoje é feito, né?
E ali eles transformaram as serpentes. Até ali então não chamou atenção, e talvez Moisés tivesse pensado assim: opa, se esse era o sinal, e agora? Porque eles também sabem fazer. Acontece que a serpente do cajado de Moisés comeu as serpentes dos egípcios. E ali eles, opa, aí foi a vez dos egípcios. O cajado ele já chegou mostrando que algo diferente estava ali no Egito. Algo que os egípcios não conheciam. Opa, há algo diferente aqui. O que mais que o cajado fez, gente? Primeira praga. Qual foi a primeira praga? Que as águas do Egito se tornem sangue. Como foi? Alguém lembra? Deus falou: Moisés, toca o cajado na água. Tocou na água, todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Foi o mesmo cajado que abriu o Mar Vermelho, não foi? Deus chega para Moisés e fala: diga ao povo que marche. Aí você vai lá e toca na beira do mar. Tocou, o mar abriu. Senhor, o povo está com sede, estamos aqui no deserto, o povo está com sede. Toca na pedra, pega o cajado, toca na pedra. E da pedra se verteu água. O cajado era mágico, gente? Não. Era um cajado simples. Era um cajado simples. Só que ele estava sendo operado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Percebe? Uma coisa simples sendo usada por Deus. Às vezes a gente se julga simples. Às vezes a gente julga aquilo que a gente tem simples demais. Não é? Eu precisava de alguma coisa melhor, né? Eu precisava de alguma coisa melhor, alguma coisa assim que causasse um impacto maior. Gente, quem causa impacto é Deus. Coisas melhores só iludem. Só iludem os olhos. Quem causa impacto é Deus. Se Moisés tivesse chego lá no Egito com algo extraordinário, imaginem, né? Igual esses filmes de ficção que a gente vê, né? Que eles recebem algo assim, surreal, algo que não existe. E aí você chega com algo totalmente extraordinário, eles iam pensar, é aquilo que ele tem, não é? Mas não, ele chegou com um cajado. Então os egípcios, eles pensaram assim, não é o que ele tem na mão, é o que tem no cajado, é o que tem neles, é o que vem com eles. Porque é um cajado. É um cajado, entende? Quem tem que causar o impacto é Deus. E não o que nós temos na mão. O que nós temos na mão, nós precisamos oferecer para Deus, assim como Moisés fez. É teu, Senhor, é o que eu tenho na mão, é teu. Ok, é o que eu vou usar. É o que eu vou usar. E aí muitas vezes, quando a gente traz para nós, a gente começa a pensar assim, mas o problema não é o que eu tenho, é eu. Sou eu não tenho um chamado desse. Gente, não existe pessoas mais especiais para Deus. Não existe. Porque a palavra deixa claro que cada um de nós somos especiais para Deus. Cada um de nós fomos criados por Ele. Assim como nós lemos no primeiro texto de Efésios, fomos criados por Ele. Deus tinha um chamado lindo para Moisés, mas isso não significa que Ele não tem um chamado lindo também para cada um de nós. Porque assim como Deus usou Moisés, Ele usou muitos outros homens e outras muitas mulheres. E assim também Ele quer usar cada um de nós. Só que nós precisamos acreditar. Precisamos acreditar no Deus que nós temos, precisamos acreditar em quem nós somos. E entender quem nós somos. Primeiro Moisés acreditava que era um príncipe, não é? Depois ele começou a acreditar que era um fugitivo.
Um ninguém no deserto, que não podia mais voltar. E Deus precisou dizer para ele: você é especial para mim, eu te criei com um propósito. Talvez cada um de nós, em algum momento da nossa vida, já pensamos que nós éramos príncipes. Não é? E talvez a gente esteja pensando que nós não somos nada. Aquela ferramenta jogadinha no canto. Vamos ler Salmo 139, versos 13 e 14. Salmo 139, versos 13 e 14. Diz assim, Salmo 139, versos 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Irmãos, isso aqui é cada um de nós. Isso aqui é cada um de nós. O que falta para cada um de nós muitas vezes é esse final aqui. É a última parte que eu li. Quando ele diz assim: e a minha alma sabe muito bem. Talvez o que falte para cada um de nós seja só esse final. Nós sabermos muito bem que fomos criados de forma maravilhosa. Talvez o que esteja faltando é nós termos essa certeza em nossas almas, assim como o salmista. Romanos capítulo 12, versículo 6, diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Irmãos, nenhuma ferramenta é igual a outra. Não é? Nenhuma ferramenta é igual a outra. Cada ferramenta tem o seu propósito. Para quê? Para a gente não ficar olhando muitas vezes a gente olha para a vida do outro e fala: poxa vida, aquela pessoa, Deus usa tão bem aquela pessoa, eu queria ser uma ferramenta igual a ela. Entenda, você é uma ferramenta especial tanto quanto ela, mas é diferente. Por quê? Porque somos únicos. Somos únicos e Deus sabe como usar cada um de nós. Deus sabe exatamente como usar cada um de nós. Assim como nós, quando nós aprendemos a mexer com ferramentas, nós sabemos que cada ferramenta tem um propósito. Não é? Se você tem um prego aqui, ó, aqui é madeira. Se você tem um prego aqui, que ferramenta que você vai pegar para botar esse prego aqui para dentro? Que ferramenta? Grita aí para mim. Martelo. Dá para fazer com um alicate? Dá. Quem mexe com ferramenta sabe que dá. Mas é igual? Não. Ele vai funcionar, mas ele é tão eficiente quanto o martelo? Não. Às vezes a gente até consegue se encaixar num lugar, consegue fazer algum lugar, mas justamente por falta da gente buscar em Deus: Deus, qual é o meu lugar? O que o Senhor quer que eu faça? Às vezes a gente não é tão eficiente quanto seria, porque a gente é alicate querendo fazer função de martelo. Como que eu descubro, pastor? É com Deus, meu querido. É com Deus. É com Deus. Ô Moisés, você é um bom pastor. Você é um bom pastor, você pastoreia muito bem. Só que se eu te mostrar que esse cajado faz um serviço melhor, se você entrar no teu chamado. Entenderam? Se eu te mostrar que esse cajado tem uma serventia melhor, se você acreditar no teu chamado. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. É ouvir Deus, irmãos. É ouvir Deus e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Entender e acreditar. Porque
pode acreditar no que eu vou te falar. Deus acredita mais em você do que você. Quer ver? Juízes capítulo 6, a partir do versículo 12. Juízes, livro de Juízes capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Deus chega para Gideão. Imagina a cena. Gideão está batendo arroz, certo? Porque ele trabalhava na lavoura. Ele está lá batendo. E detalhe, a própria palavra diz que ele tá fazendo isso para poder esconder os cereais, porque ele sabe dos ataques. Então, para resumir, Gideão está escondido. Por quê? Porque ele tem medo, certo? Ele tem medo. Aí Deus chega para ele, o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. E o que Gideão era? Medroso. Algo de errado não está certo. Como que Gideão se julgava? Medroso. Como que Deus julgava Gideão? Homem valente. Deus acredita mais na gente do que a gente acredita na gente. Sabe por quê? Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Nós muitas vezes somos levados pela situação, e o próprio, se você vê a fala de Gideão para Deus é a fala de alguém que está sendo levado pelo momento. Ele está desabafando por causa do momento que ele está vivendo. Ah, os nossos antepassados falavam que você era grande, forte, poderoso. Aí de repente a gente está aqui, na situação que a gente está. Como assim? Como assim? E aí depois que ele solta as lamentações dele, as mágoas dele, Deus fala assim para ele: vai nessa força que você tem. Que força que Gideão demonstrou para ele ali? Falei, gente, Deus, Ele é demais. Ele é demais. Falei assim, o carinha tá tremendo na base. Ele está demonstrando todo o medo que ele tem. Aí o Senhor fala, vai nessa força que você tem. Que força? Deus conhece o diamante que está por baixo da pedra rústica. Vocês já viram uma pedra preciosa ou um metal precioso quando ele é tirado na mineração? Vocês já viram? É feio. Só quem trabalha com isso sabe o que tem dentro. Só os mineradores sabem o que tem lá dentro. Uma vez eu estudando sobre isso, eu fui ver prata. Gente, não tem como. Se a gente pegar a prata bruta, você não fala que é prata de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Ela tem que ser purificada para a gente enxergar a prata, porque a gente só conhece prata pronta, ouro pronto, não é? Muita gente aí está com ouro no dedo, né? Olha aí, bonito, né? Vai ver ele a hora que é extraído, você não reconhece. Só quem conhece, só quem trabalha com isso sabe o que tem dentro. Sabe o potencial que existe lá dentro. Se fosse eu conversando com Gideão, chegasse para Gideão, imagina, né, que Deus chegou para mim e faz, Nar, vai lá e dá esse recado para Gideão. Ainda bem que foi o anjo, porque se fosse um ser humano, ou tinha batido em Gideão, ou tinha ido embora. Não é? Se fosse eu chegar a Gideão, Deus mandou te falar isso. Não sei o que. Falei, então tá, tchau, não é você não, eu errei. Eu só posso ter errado, cara. Mas Deus conhece. Deus conhece Gideão, conhecia Gideão, assim como Ele conhece eu, e assim como Ele conhece você. Ele conhece cada um de nós. E enquanto todo mundo não dava nada para a gente, Deus sabe o que Ele tem na mão. Deus sabe o que Ele tem na mão. E Ele fala, olha, deixa eu te usar. Eu sei que tipo de ferramenta que você é, eu sei o jeito certo de usar. Ô Gideão, você bate o arroz direitinho aí, você faz o serviço direitinho. Mas eu tenho um outro negócio para você. Eu tenho um outro serviço para você. E o detalhe é que tanto para Moisés, como nós vimos, quanto para Gideão, o segredo qual foi? O que Deus falou para Moisés e falou para Gideão também? Eu vou estar com você. Eu vou estar com você. E nós sabemos, né? A luta de Gideão, né? Formou um exército gigante de milhares de soldados e Deus foi mandando assim, diminui. E Gideão foi para a guerra com 300 homens, para lutar contra milhares. E Deus cumpriu com exatidão o que Ele falou para Gideão. O que Ele falou para Gideão? Gideão, vocês vão lutar contra eles como se eles fossem apenas um homem. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Gideão e seus 300 mataram milhares. Sabe como? Sem relar a mão em ninguém. Por quê? Porque quem impressiona é Deus, não é a ferramenta. Imagina você chegando com um exércitozinho de 300 para lutar contra milhares e milhares. É como se você chegasse no Egito, a nação mais poderosa do mundo na época, com um cajado na mão. Não é? 1 Samuel capítulo 17, não precisa abrir não. 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 a 40 diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu Golias. Davi chega, todos nós conhecemos a história de Davi e Golias também, né? Davi chega lá, ele tinha ido levar alimentos para os seus irmãos, que eram soldados. Davi, o que Davi era? Pastor. Igual quem? Moisés. Davi era pastor.
E Davi chega lá para levar alimentos para os seus irmãos. E aí ele escuta, ele descobre o que está acontecendo ali com Golias e tal, e fica furioso e fala, alguém tem que dar um jeito nesse cara. E ele descobre que nenhum soldado se voluntariou para lutar contra Golias. Então ele fala assim, se ninguém vai, vou eu. Vou eu. E aí levam ele para Saul, porque ele estava falando demais. Moleque, falador, estava falando demais, cataram ele e levaram ele para Saul. E Saul chega, Saul rei, Saul chega para Davi e fala, eu descobri que você está falando muito. Rei, eu vou matar esse cara. Manda eu vou matar esse cara. Mas quem é você? Sabe aquela expressão? Quem é você na fila do pão? Eu tenho um exército aqui e ninguém se voluntariou. Chega um moleque, um menino. O que você faz? Eu sou pastor. Fico imaginando as caras de Saul. Me chega aqui um pastorzinho para falar que vai matar Golias. Davi, já falei isso várias vezes, Davi dá ali as suas credenciais, olha, rei, lá cuidando das ovelhas, aparece leão, já matei, aparece urso, já matei, da mesma forma, o Senhor vai me entregar esse gigante. Tá bom então, Davi, você vai. Mas com isso que você tem na mão, não dá. A minha ferramenta é melhor. Saul tinha a melhor armadura de todo Israel. O melhor equipamento, ou vamos dizer assim, a melhor ferramenta. Ele fala, então eu vou te equipar com a melhor ferramenta que nós temos, com a minha armadura, com a minha espada. E botam, e Davi fala assim, não dá para andar com isso aqui, gente. Vocês imaginem, Davi era um menino ainda. Saul era considerado um homem muito grande. Era um homem que, a Bíblia mesmo diz que Saul tinha uma postura muito boa, ele era forte, ele era alto e forte. Imagina essa armadura. E Davi fala, eu não consigo andar com isso aqui. E aí ele tira tudo, e como a gente acabou de ler, ele sai dali com o quê? Com o que ele sai dali de dentro? Não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Olha só que interessante. Eu sei que o primeiro princípio vocês já entenderam, usa o que está na sua mão. Isso aí não precisava nem falar, né? Ele usou o que ele tinha na mão. Mas olha que coisa interessante aqui que a gente vai ver. Davi pôs a armadura de Saul. Ele pôs. Então, por um momento, Davi pensou, se eu tiver uma ferramenta melhor, se eu tiver aquela ferramenta de fulano, eu posso ter mais chance. Nem que seja por um momento, Davi pensou assim, porque ele vestiu a armadura. Senão ele nem teria vestido a armadura. Mas, graças a Deus que Davi teve a sabedoria de quando ele pôs, ele entendeu que aquela ali não era a ferramenta certa para ele. Ele entendeu que aquela não era a ferramenta certa para ele. Que ele tinha a ferramenta certa, que era o quê? Aquilo que ele já sabia usar. Aquilo que ele já sabia usar. Às vezes, irmãos, a gente tem algo tão precioso na nossa mão, às vezes a gente já tem uma habilidade que Deus nos deu, que a gente vem trabalhando há tempos, só que a gente fica olhando para do outro. Ah, se eu tivesse aquela armadura, sabe? Ah, se eu tivesse aquela ferramenta, daquele outro irmão, daquela outra irmã,
né? Você viu fulano, que bênção, faz isso, isso, mas também, né? Mas também, você viu o que ele tem? Você viu o que ela tem? Ô, gente, deixa cada um com a tua armadura, deixa cada um com a tua ferramenta. Enquanto você estiver preocupado com a armadura do outro, com a ferramenta do outro, você deixa de usar com excelência e com perfeição aquilo que você tem. Não foi uma lança que matou Golias, não foi uma espada que matou Golias, não foi um arco e flecha que matou Golias. O que foi que matou Golias, gente? O que foi que derrubou Golias? Uma pedra. Uma pedra. Lançada por uma ferramenta de pastor. É até interessante o destaque que ele põe aqui, que ele diz assim: pegou 5 pedrinhas lisas no riacho e colocou no seu alforje de soldado? Não, colocou no seu alforje de pastor. Gente, nós já temos as ferramentas. A gente só precisa usar elas do jeito que o Senhor quer. O que Davi falou para o rei Saul e para Golias foi a mesma coisa que Deus falou para Moisés e para Gideão. Falou assim: eu vou com a minha fundinha mesmo, eu vou com o meu cajado e com a minha fundinha mesmo, mas eu não vou sozinho. O Senhor vai estar comigo. Aí o cajado impressiona os egípcios. Um exército minúsculo impressiona um exército imenso. E uma pedra numa funda deixa um exército inteiro desesperado. Porque uma pedra derrotou um gigante. Só que era uma pedra com Deus nela. Gente, a ferramenta certa é aquela que está sendo usada para Deus e por Deus. Essa é a ferramenta certa. Essa é a ferramenta certa. Em João capítulo 8, já estou encerrando. João capítulo 4, versículos 28 a 30 diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Todo mundo sabe já de que história que eu estou falando, né? Mulher samaritana. A gente sabe que Jesus chegou num poço e lá estava a mulher, e Jesus pede água para ela. Todo mundo conhece a história, né? Jesus pede água para ela, e ali eles começam uma discussão, uma conversa, porque judeu não se dava com samaritano, tudo aquilo, né? E então, em determinado momento, ela entende, quando Jesus está contando a própria vida dela para ela, ela entende: nossa, você é mesmo o Messias, você é mesmo o Cristo. E ela corre para a cidade dela para contar para as pessoas. Ela corre para a cidade dela para contar para as pessoas. O que eu queria? Eu queria essa história para a gente fechar a mensagem, para a gente fechar a pregação. Primeiro, porque eu não consigo pregar sem falar de Jesus. Eu posso citar várias pessoas, mas eu preciso falar de Jesus, porque Ele é o melhor. Ele é o melhor. Eu sempre falo assim, gente, para qualquer coisa, se você quiser usar exemplos, a gente consegue achar várias pessoas para usar exemplo, mas o melhor sempre vai ser Jesus, não tem jeito. Ele sempre vai ser o melhor. Jesus, ele fala com aquela mulher, com a mulher samaritana,
E ela, a partir do momento que ela entendeu que de fato ele era o Cristo, o que ela foi fazer? Ela foi pregar. Ela foi pregar. Deixa eu te fazer uma pergunta, não levanta a mão, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já teve vergonha de falar de Jesus para alguém? Eu não sei o que falar. Eu tenho que fazer primeiro um curso para poder evangelizar. Esse não é o meu chamado. Gente, cada um de nós temos um chamado, mas existe algo que Jesus deu para todo mundo. Vós sois minhas testemunhas. Isso aí não é um ou outro, não, é todo mundo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que ferramentas essa mulher tinha para pregar? Qual era a bagagem dela para sair pregando? Qual era a experiência dela? Meia hora de conversa com Jesus. Que curso que ela fez na igreja para pregar? Sabe o que ela tinha? Fé. Era tudo que ela precisava. Ela acreditava. Ela sabia falar de Jesus? Não sabia. Mas dentro da capacidade dela, ela deu o melhor dela. E a própria palavra comprova isso. Porque ela chegou e falou: gente, eu encontrei o Cristo. Você está de brincadeira. Não, ele contou toda a minha vida para mim. Ninguém conseguiria fazer isso se não fosse o Cristo. Ali ela convenceu, certo? Aí eles disseram: e o que você fala agora para nós? Mais nada, não sei mais nada, mas eu sei onde ele está. Vamos atrás dele. Percebe? A gente não precisa ter um autoconhecimento para levar as pessoas para Jesus, a gente só precisa saber onde ele está. Você sabe onde Jesus está? Você sabe? Percebeu que você só precisa fazer duas coisas? Primeiro, acreditar. E o segundo, mostrar onde ele está. Percebeu? Ela deu o melhor que ela tinha para dar. Ela deu o melhor que ela tinha para dar. E Jesus comprovou uma coisa ali. Ele comprovou uma coisa ali. A gente não precisa de ferramentas extraordinárias para fazer um trabalho extraordinário. A gente só precisa acreditar e se dispor. Porque a ferramenta certa é você. Se você acreditar, você é a ferramenta certa. E como eu disse, Jesus é o melhor exemplo de todos. Parem para pensar comigo. A gente fica correndo muito atrás de ferramentas e de estrutura, não fica? Até nós mesmos como igreja, a gente fica muito preocupado com estrutura, não fica? Quero só fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a estrutura que Deus Pai deu para Cristo trabalhar na terra? Um carro? Jesus tinha carro? Pastor, mas naquela época não tinha carro. Tá, beleza. Tinha veículo naquela época, não tinha? Tinha, não tinha? Jesus tinha? Não. Deus Pai colocou ele numa família estruturada para ele ter uma base boa? Não. Nasceu num berço de ouro? Não. Botaram ele nas melhores escolas para ele ter uma boa instrução? Não. Jesus é a maior prova. Ele é a maior prova de que a ferramenta certa é uma pessoa que chega e diz, como ele disse, e eu estou até me arrepiando para falar isso, deu um frio agora. O meu alimento
é fazer a vontade daquele que me enviou. É como se, olha que bizarro o que eu vou falar. É como o Woody falando, eu quero ser o melhor brinquedo pro Andy. Eu quero fazer a alegria dele. Jesus falando, a minha maior vontade é cumprir aquilo que o Pai me colocou. Essa é a minha maior vontade. Existiu, gente, na face da terra, uma ferramenta melhor do que Jesus? Não existiu. Jesus foi a melhor ferramenta que Deus teve em todos os tempos. Ele foi a melhor ferramenta. E o que Jesus tinha na mão, gente? Agora é a hora do apelo. Agora é a hora do apelo. E eu vou fazer apelo hoje. Primeiro apelo depois da pandemia. Vou fazer o apelo hoje. Quem entendeu o apelo, aceita o apelo. Eu te pergunto agora, o que Jesus tinha na mão? Moisés tinha um cajado. Gideão tinha coragem e força, que nem ele sabia que tinha. Tinha um exército, um pequeno exército. Davi tinha uma funda e pedra. O que Jesus tinha? Qual era a ferramenta de Jesus? Além da dele mesmo, tá? O que Jesus tinha na mão? Ninguém? As pessoas. As pessoas. Jesus mostrou que a gente não precisa nem de um cajado, nem de uma funda. A gente precisa de pessoas. As pessoas são as ferramentas, as melhores ferramentas que existem. Pessoas que se dispõem, assim como a mulher samaritana, assim como os discípulos, tantos e tantos discípulos. O meu apelo é esse.